crianças. Hoje continuaremos com geografia, tá bom? A gente vai continuar falando sobre todo esse processo de urbanização do Brasil. Ontem Tia Vanúzia revisou a tarefa que vocês tinham feito na aula passada sobre a população urbana do Brasil. Vocês perceberam que para uma cidade ser urbana é necessário que tenha mais pessoas morando na cidade que no campo, né? Então, para recordar, para revisar esse assunto, Tia Vanúzia vai passar um videozinho para que vocês fiquem ainda mais espertos sobre esse assunto. Assistam aí que Tia já volta. A aula de hoje é sobre urbanização. Mas afinal, você sabe o que é urbanização? Se a primeira imagem que vem à sua cabeça é o de uma cidade cheia de prédios, pessoas e muito movimentada, você não está de todo errado não. A urbanização é o processo de crescimento das cidades, tanto em quantidade de pessoas quanto em infraestrutura. Mas você sabe como este crescimento ocorre? Analisando primeiramente a questão populacional, nota-se que ele pode ocorrer de duas formas. Pelo êxodo rural, que nada mais é do que a migração campo-cidade, ou seja, quando as pessoas saem do campo para morar nas cidades, e pelo crescimento vegetativo, quando a natalidade é maior que a mortalidade, e assim há acréscimo populacional. Já considerando a expansão de infraestrutura, o crescimento ocorre através da construção de moradias, abertura de vias, asfaltamento, saneamento, implantação de áreas de lazer e equipamentos públicos. Tudo isso para atender às necessidades da população. E essa expansão impulsiona o crescimento, tanto horizontal quanto vertical das cidades. É importante ressaltar que o processo de urbanização está intimamente ligado à industrialização. Cidades existem desde a antiguidade, porém, foi a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que o espaço urbano ganhou maior relevância. Tornou-se o centro da produção e da distribuição de mercadorias, atraindo pessoas para trabalhar, comprar, vender e morar. Conforme as cidades foram se industrializando, passaram a atrair mais e mais pessoas, e também mais funções, sejam elas econômicas, financeiras ou políticas. Em contrapartida, o campo foi passando por um processo de esvaziamento, em razão da concentração fundiária, da expropriação de camponeses e da incorporação de tecnologias, que dispensou cada vez mais trabalhadores. E é nesse momento que o crescimento urbano passa a superar o rural, iniciando a urbanização. Lembra da aula de Ditt? Então, nos países desenvolvidos, a urbanização foi acontecendo concomitante ao processo de industrialização e ao desenvolvimento tecnológico, portanto, de uma forma mais lenta e gradativa. Já nos países subdesenvolvidos e emergentes, a urbanização ocorreu a partir de meados do século XX, importando indústrias e tecnologias dos países pioneiros. Dessa forma, tudo foi mais rápido e intenso, inclusive os problemas oriundos do processo de urbanização. Mas isso já é assunto para uma outra aula. E dando continuidade, pessoal, Tia Vanúzia direcionou ontem a leitura das páginas 66 a 68 do livro didático de vocês, e vocês devem ter estudado aí direitinho como foi que aconteceu todo o processo de industrialização nessa urbanização brasileira. Vocês perceberam que a indústria teve seu papel fundamental para que as cidades crescessem. E por que será que isso aconteceu? Por que a urbanização, por que a industrialização contribuiu para a urbanização, para o crescimento das cidades? E aí vocês vão perceber, através das leituras que vocês fizeram, que a maioria das indústrias, elas se localizavam aonde? Na área rural ou na área urbana? Aí vocês vão perceber que era exatamente na área urbana. Mas por que as indústrias eram construídas mais na área urbana? Então vocês leram aí, vocês observaram que na área urbana tinha rede de transporte, tinha energia elétrica, tinha uma maior comunicação, facilidade de comunicação, tinha também trabalhadores especializados e também tinham os consumidores que iam lá comprar aqueles produtos. Então, claro que a urbanização na cidade era muito mais favorável, as condições eram muito mais propícias do que se uma fábrica fosse ser construída lá no campo, lá no meio do mato, né? Então não ia ter sentido. E por essa razão, pelo fato das indústrias se localizarem na cidade, isso contribuiu consequentemente para que as cidades crescessem e se tornassem urbanizadas. Exatamente por quê? Porque todas essas indústrias atraíram muitos trabalhadores rurais que buscavam melhores empregos, melhores salários, contribuindo assim
no caso com o aumento da população urbana. Vocês observaram aí essa imagem e eu espero que vocês tenham respondido essa questão do quesito 7 no caderno, que perguntava qual era a relação entre industrialização e urbanização. Então vocês devem ter respondido que tem tudo a ver, né? A urbanização ela aconteceu exatamente por causa do processo de industrialização do nosso país. Vocês devem ter colocado isso aí, exatamente porque a maioria das indústrias se concentravam aonde? Nas cidades. E por que elas se concentravam nas cidades? Porque lá nas cidades existiam muitos elementos que atendiam às suas necessidades. E também além de todas as condições, as indústrias queriam estar próxima dos consumidores, né? Que era quem ia adquirir os produtos. Aí vocês continuaram vendo a industrialização brasileira, onde foi que ela teve início? Qual foi a região brasileira mesmo em que a industrialização teve início? Vocês perceberam aí que a industrialização teve início exatamente na região sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo. Aí vocês devem ter lido aí, olha, que até o final do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil, todos eles eram vindos de outros países. No Brasil não se fabricava nada, era tudo vindo de outros países. Então foi somente no iniciozinho do século XX que a industrialização brasileira se desenvolveu. A maior parte das indústrias se concentrou na região sudeste, onde era praticada, sabe qual atividade agrícola? A cafeicultura, ou seja, a produção do café. Aí vocês devem ter visto aí na página 67 do livro didático que essa produção do café, era muita produção de café. E essa produção de café permitiu o quê? Permitiu o acúmulo de dinheiro, e esse dinheiro ele foi usado mais tarde para a compra de mais máquinas e na instalação de outras e mais indústrias. O trabalho livre remunerado, que substituiu o trabalho escravo, formou, sabe o quê? Um mercado consumidor, isto é, um mercado de compradores para os produtos que seriam fabricados. Então foi a partir daí, né, da produção do café, que começou a surgir o mercado consumidor, onde tem quem compra e tem quem vende, né? As pessoas começaram a trabalhar, começaram a receber os seus salários e com esse salário eles podiam comprar. E também, olha que interessante, no nosso país vinham muitos imigrantes, ou seja, pessoas que vinham de outros países. E especificamente os imigrantes italianos, eles já tinham uma certa experiência com a produção do café, com a produção de atividades industriais. Então, eles já tinham uma certa experiência e isso contribuiu também para que existisse a mão de obra qualificada, ou seja, pessoas que entendiam daquela produção e que ajudavam as indústrias em tudo isso. Vocês vão observar essa imagem aí, que é um embarque de café no Porto de Santos, no estado de São Paulo, e vai responder esse quesito 8, que pergunta assim: por que a cafeicultura foi importante para o crescimento das indústrias na região sudeste? Então vocês vão mencionar nessa resposta aí que a cafeicultura no Sudeste ofereceu as condições necessárias para a industrialização nessa região, favoreceu o acúmulo de dinheiro e esse dinheiro contribuiu para que outras máquinas fossem compradas, outras indústrias surgissem. Passou a existir, a partir do café, da produção do café, passou a existir o mercado consumidor, onde as pessoas passaram a receber os seus salários e podia agora comprar mercadorias, vender e comprar. Então, passou a surgir isso. E também a mão de obra qualificada também surgiu, que foram dos imigrantes italianos que passaram a vir para o Brasil e contribuíram também com o crescimento das indústrias lá na região sudeste. Por último, pessoal, na página 68, vocês devem ter lido essa partezinha aí, e que a gente até já estudou isso ontem, através daqueles gráficos todos que Tia revisou, que o Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil. A gente viu lá no gráfico, não foi, na aula de ontem? E aí, na página 68, está reforçando
Então, pessoal, vocês vão rever todo esse assunto, vocês vão retomar cada questão. Veja aí se vocês responderam direitinho. E como atividade de hoje, Tia Vanusa vai lançar 3 questões. Tia Vanusa vai colocar aí, depois da aula, essas 3 perguntinhas para vocês refletirem e lerem. Volta para o assunto, veja qual é a resposta direitinho e responde no caderno. A primeira pergunta é: por quais razões as indústrias se concentravam nas áreas urbanas? Por qual razão mesmo? A gente viu na página aqui anterior, na página 66, o motivo pelo qual as indústrias se concentraram nas áreas urbanas. Vocês vão lá na página 66, pesquisa e responde, tá? No quesito 2, pergunta: onde se concentrou a maior parte das indústrias no Brasil? Em qual região mesmo? Aí vocês vão recordar, faz a leitura aí da página 67, Vanusa até acabou de falar, né? Mas aí vocês pesquisam direitinho onde foi mesmo que se concentrou. Então vocês colocam o nome da região, colocam o nome da cidade, colocam qual foi a principal atividade econômica que foi desenvolvida nesse lugar. E no quesito 3 e último, o que fez com que a população da cidade superasse a do campo em 1970 no Brasil? O que foi mesmo que aconteceu no Brasil a partir de 1970 que fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade? O que é que passou a surgir nas cidades? Então pensem aí, se vocês conseguirem responder essas 3 questões, significa que vocês estão entendendo bem direitinho o nosso assunto. Na próxima aula de geografia, Tia Vanusa inclusive vai falar sobre essa última questão. Por que as pessoas saíram lá do campo e foram para a cidade, né? Então, responda aí essas 3 questões, é nossa atividade de hoje. Alegria, alegria, todo mundo estudando, não estamos de férias, tá, meus amores? Um beijão, um abraço e até amanhã.